O título da nossa pregação é Filho amado e agradável. Mateus capítulo 3, versículo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 17. Ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, bem no comecinho do ministério dele, ministério público dele. Mateus 3 e 17, nós lemos assim. Vamos ler o 15, aliás, do 15 para frente. Mas Jesus lhe respondeu, conversando com João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista admitiu batizar Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora nós vamos para Mateus 17, versículo 5, já chegando perto do final do ministério de Cristo, 3 anos e pouco depois. Então, agora, o significativo evento da transfiguração de Jesus Cristo num monte, com 3 apóstolos presentes. Não vou ler o contexto da transfiguração em si, apenas do 3 para frente. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo, e a passagem continua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este assunto. Vamos tratar aqui um assunto muito importante para a nossa vida cristã. Aprendermos com Cristo o que aconteceu, a maneira dele se relacionar contigo, tu com ele, e tentarmos aplicar para as nossas vidas aqui. Toca corações, edifica-nos em Cristo e converte almas, aquelas que ainda não te pertencem, porque ainda não se curvaram diante de Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, o que nós vemos aqui é uma declaração de amor do Pai ao Filho, uma declaração aberta, bem audível, porque foi numa alta voz, que ouviram como que vinda diretamente do céu. E ele diz, praticamente repetindo a mesma frase, ou a mesma profecia, como nós vamos ver: este é o meu Filho amado. O amor entre o Pai Celeste e o Filho é registrado de uma maneira belíssima na Bíblia, em várias oportunidades. Eu vou apenas pincelar com vocês algumas passagens para nós bebermos um pouquinho desta fonte de verdade. No Antigo Testamento, Provérbios capítulo 8, versículo 30, aqui a sabedoria falando, como que tendo vida, como que adquirindo uma personalidade, sendo uma pessoa, e como Cristo é chamado de a sabedoria de Deus, lá no Novo Testamento. Nós gostamos de entender que quando fala sabedoria aqui, ou quando a sabedoria fala e se expressa, porque é isso que acontece,
É como se fosse o próprio Filho de Deus, Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, falando, se expressando. Só que aqui é o Pai falando. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Aliás, não, o Filho falando, o Pai lá em Isaías. Mas aqui, quando diz: então eu estava com ele. Eu quem? A sabedoria personificada. Quem é a sabedoria personificada? Entendemos que a melhor maneira de interpretar isto é entendendo como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias. Os termos são gostosos, folgando, se alegrando perante ele o tempo todo. O Filho falando da presença do Pai, mostrando que ele, o Filho, ou a sabedoria, de uma maneira mais imediata no contexto, eram as delícias de Deus. Então, o Filho, a sabedoria, como sendo o Filho, dizendo: eu sou as delícias de Deus, ou do Pai. Então, aqui já é uma passagem que mostra claramente o amor, o carinho, o gozo que Deus Pai tinha com relação a Deus Filho. Agora, aquela passagem que eu comentei, que iria ler, Isaías 42:1, vocês vão notar, obviamente, uma semelhança entre esta passagem e aquelas duas que nós lemos no batismo de Jesus e na transfiguração, como uma voz vinda do alto. Então a passagem diz, Isaías 42:1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Literalmente, foi repetido isto lá no batismo de Jesus e lá no Monte da Transfiguração. O Pai cita esta profecia de Isaías, lá nas duas oportunidades. Notaram uma troca de termos aqui? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Lá no batismo e na transfiguração, a palavra foi filho. Então o Pai trocou a palavra servo pela palavra filho, mas certamente se relacionando à mesma pessoa, ao mesmo personagem. Alguns acham que esse servo aqui significa o país, a nação de Israel. Não concordo, creio que seja propriamente o Senhor Jesus Cristo. Tanto que no versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E essa passagem foi citada lá com aplicação direta ao Senhor Jesus Cristo. Então é evidente que ele fala aqui, e de fato cabe no ministério de Cristo o papel de servo do Senhor. Ele é tido assim. Isaías falou muito neste papel dele, Cristo, como servo do Senhor. Só que lá o Pai Celeste quis dar uma noção ainda talvez mais próxima, ou mais carinhosa, ou mais afável, ou mais forte. Mas ele fala filho. Então tirei essas duas passagens para mostrar o amor de Deus Pai pelo Deus Filho. O próprio Jesus falou muito no amor do Pai para com ele, Jesus. Mateus 12:18. Também citando Isaías 42:1. Mateus 12:18. Diz: eis aqui o meu servo. Ele está falando aqui no versículo 15, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que eu não expusesse a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo. Agora a palavra servo foi mantida, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. A mesma passagem, agora na boca do próprio Jesus Cristo, explicando aqui que não queria ser exposto à publicidade para que se cumprir. Eu não vou explicar porque Jesus disse isso, não é do nosso
contexto aqui, mas só para mostrar que o próprio Jesus aplicou esta passagem de Isaías a ele mesmo, o Pai, e o amor a ele próprio, o Filho. Mais duas passagens, existem muitas outras. João 3:35. João 3:35. Que diz: o Pai, ele falando, o Filho, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Passem um pouco a página, capítulo 5, versículo 20. Jesus falando: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Em João 15:9 também, João 17:23 também, tem várias passagens aqui que falam de Jesus afirmando o amor do Pai por ele. Para citar um autor do Novo Testamento, no caso Paulo, em Colossenses 1, versículos 13 e 14, uma passagem, por sinal, empolgante, belíssima. Colossenses 1, 13 e 14. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e atesta que o Filho é muito amado do Pai. Mas, além de dizer que amava o Filho, o Pai Celeste falou de um componente deste amor: o prazer que o Filho lhe dava. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O verbo comprazer no original é uma junção de duas palavras, que significa pensar bem sobre, aprovar, estar satisfeito com alguém ou alguma coisa, ter prazer. É isso exatamente o que o Pai disse sobre o Filho. O Filho foi sempre totalmente aprovado pelo Pai, sempre trazendo satisfação ao Pai, alegria ao Pai. Inclusive, esse aspecto fica bem claro naquela passagem de Provérbios 8:30, a sabedoria falando que eu era as delícias de Deus. Desde a eternidade passada, antes da encarnação, já havia uma comunhão gostosa e um sentimento muito agradável do Pai com relação ao Filho. João 17:5, eu quero que vocês me acompanhem até lá, que tem a explicação de um termo interessante. João 17:5, a explicação interessante de um termo, é melhor. Na famosa oração sacerdotal de Cristo, quando na noite em que foi traído, ele orou ao Pai em alta voz. João 17:5, e agora glorifica-me, ó Pai, Jesus falando em alta voz para o Pai, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, não, antes que houvesse mundo, quando o tempo nem era medido da maneira como nós conhecemos a noção de tempo, nem existia isso ainda. Agora, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. Que glória? O que é esta glória? Vou citar 2 eruditos no grego, um Strong, e diz assim:
No Novo Testamento, a palavra doxa, que em grego a gente traduz como glória, sempre tem a opinião, ou leva a ideia de uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, brilho, a mais gloriosa condição, estado de exaltação. Fecha aspas, definição do Strong. Mas eu quero jogar o holofote sobre opinião positiva a respeito de alguém. Aí vem Vine, que é outro erudito, dicionários gregos e tudo, muito lido e muito respeitado, diz assim, abre aspas, primariamente significa uma opinião, estimativa, reputação. No Novo Testamento sempre traz a ideia de boa opinião, de louvor, de honra, magnificência, etc. Ou seja, podemos pensar neste termo, um termo difícil de definir, que tem certas variedades de significado, como glória. Talvez a gente lendo só isso, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, talvez isso não signifique muita coisa para nós. Como é essa glória que o filho tinha com o pai antes? Era a ideia de magnificência, de um brilho, de uma majestade, ou coisa assim. Eu diria que com essas definições aqui, aponta claramente para a ideia exatamente de prazer. O pai tinha uma opinião sobre o filho tinha diante do pai ele aparecia de forma muito agradável ao pai, a ponto do pai tê-lo em alta conta, ter uma grande estimativa pelo filho. Isso é glória, ou uma forma de glória. E esta ideia, na minha opinião, casa como uma luva, junto da declaração do pai, de que eu me comprazo com este meu filho. Aí Cristo disse, pois é, antes que houvesse o mundo, eu sei que tu já se comprazias em mim, eu já tinha uma glória diante de ti, tu já me estimavas de uma maneira muito especial, eu já gozava de altíssima reputação diante de ti, algo assim. Então a ideia fica gostosa. Na encarnação, agora, falando como homem perfeito, Jesus falou abertamente, agora ele com relação ao Pai, de duas coisas, duas atitudes dele com relação ao Pai: dependência e determinação de ser obediente ao Pai. Porque a gente fica pensando, como é que o Filho encarnado aqui mostrou-se tão agradável ao Pai? De que forma? Porque quando se fala na eternidade passada, Deus Pai com Deus Filho, nós temos muito pouco que aplicar a nós mesmos, porque é complexo demais imaginar a existência eterna de Deus Pai, de Deus Filho, foge à nossa compreensão. Mas quando começamos a falar do Filho de Deus como homem, na sua forma encarnada aqui, agora tem tudo a ver, e nós ficarmos de olho para fazermos igual, para imitarmos, para nos servir de modelo. Fica muito mais palpável a nós a maneira como o pai se relacionava ao filho e o filho ao pai, se aproxima muito mais do que nós poderíamos viver ou aplicar em nossas vidas. Eu quero esse amor do pai para mim. Talvez você não pensaria isso se lesse apenas João 17,5. Não vai dizer, pai, eu quero aquele prazer que tu tinhas em mim antes que eu existisse. Já não vai ficar tão bem aplicável a nós. Embora nós próprios fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e nós próprios somos alvos do amor de Deus antes de existirmos
misterioso. Mas de uma maneira mais prática, nós olhamos para o Filho como homem aqui. Aí fica bem mais palpável e bem mais desafiador para nós aplicarmos. Então ele fala da dependência do Pai. Porque tão agradável é esse Pai, dependente dele. João capítulo 5, versículo 19, ele sabia que era, dizia que era, declarava publicamente que era. João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ainda poderia citar versículo 30, capítulo 12, versículo 49, capítulo 14, mas não vou. Todos apontam para esse mesmo fato. Jesus era confessadamente, obviamente no seu estado encarnado aqui, no seu estado como homem, Deus e homem ao mesmo tempo, a sua dependência do Pai. E a determinação de lhe ser obediente. Sim, pois é, pastor, uma coisa puxa a outra. Alguém que é dependente, alguém é obediente naturalmente. Negativo. Um filho pode ser altamente dependente do pai, saber que é, viver da mesada do pai e ser absolutamente rebelde. Nem respeitar esse pai, não obedecer pai, nem coisa nenhuma. Mas é uma incoerência, é um absurdo. Eu sei que é, mas acontece, existe. Então não é assim tão automático a ponto de nós nem comentarmos a obediência de Cristo com relação ao seu pai, só pelo fato de que ele já era confessadamente dependente do pai. Então é bom enfatizar os dois aspectos: a dependência aberta, confessada, e a determinação de lhe ser obediente. João capítulo 4, versículo 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade nada mais é do que obedecer. Mais 6 e 38. João ainda, 6 e 38. Porque eu desci do céu, não para... Ele coloca o aspecto negativo e o positivo. Não para fazer a minha própria vontade, e sim, aí vem o aspecto positivo, a vontade daquele que me enviou. Uma declaração mais clara do que essa, de uma determinação firme para ser obediente ao Pai, não poderia haver de tão clara. Em suma, Jesus de Nazaré foi um homem muitíssimo amado pelo Pai. Sempre deu muitíssima alegria ao Pai, tornando-se muitíssimo agradável ao Pai. Eu quero resumir isso, antes de partir para a exposição, para a aplicação do texto, em Romanos, aliás, João capítulo 8, versículos 28 e 29. Resumo de uma maneira perfeita. João 8, 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, falando da crucificação dele, então sabereis que eu sou. Falando aqui que ele é Jeová, hein? Mas já é outra história. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Dependência, obediência. E aquele que me enviou está comigo, não me deixei só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Gostoso demais. Então aqui o Senhor Jesus Cristo resume nessas duas frases tudo o que nós temos dito em termos da dependência dele ao Pai, da obediência dele ao Pai, e por isso se torna extremamente agradável ao Pai, encontra glória diante do Pai, naquele sentido de reputação, naquele sentido de uma excelente opinião, como definimos um aspecto de glória. A aplicação que eu quero fazer de tudo que eu venho dizendo até aqui é:
essa, perguntando a um crente em Jesus Cristo, esta declaração dupla que o Pai fez ao Filho, poderia ser dita a você? O meu desafio meu alvo, melhor dizendo, é fazer com que você saia daqui pensando nesta pergunta. O Pai Celeste pode dizer de mim o que Ele disse do Filho, mesmo que, obviamente, guardadas as proporções? Ele poderia lhe dizer: você é um filho amado, na primeira parte da frase que ele falou para o filho. Quando se pensa, vou lhe ajudar a responder, quando se pensa no amor eletivo de Deus, a resposta seguramente é sim. Qualquer crente, em qualquer situação, em qualquer momento, ele pode responder prontamente à pergunta. Deus Pai pode olhar para mim e dizer: você é um filho amado? Na questão eletiva do amor de Deus que elegeu você, ou essa pessoa, antes que existisse mundo, a resposta é sim, porque Ele lhe escolheu independentemente do seu comportamento, da sua fidelidade, do seu amor a Ele, de qualquer coisa. Se você de fato é um crente, Ele lhe escolheu, lhe predestinou em amor antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 a 5, não vou ler, passagem bem conhecida. Ele nos amou ainda pecadores, Romanos 5 e 8, falei há pouco tempo nesta passagem aqui de uma maneira mais detalhada. Apóstolo João nos diz em 1 João 4 e 19 que Ele nos amou primeiro. Então esse aspecto do amor de Deus não está condicionado a prazer, aprovação, simpatia. Não, é possível Deus amar um filho que Ele escolheu, o elegeu, pelo menos em certas circunstâncias aqui na terra, é possível que Ele ame um filho a quem Ele escolheu, e não ter prazer nos caminhos desse filho. Ama, mas não tem prazer. Deus certamente amava muito o povo de Israel, que Ele chamava de filho, muitas vezes, chamou de filho. Mas, obviamente, em várias circunstâncias, Ele declarou claramente o seu desprazer, o seu desgosto, o seu desconforto. Você tem alguma dúvida disso? Lê Isaías 1, de 11 a 15, você vai ver que Deus estava no limite de não suportar mais um comportamento da nação de Israel. No caso, todos aqueles sacrifícios só de uma forma exterior, com o coração totalmente longe de Deus, com as práticas rebeldes, agressivas e ofensivas a Deus. Deus não estava aguentando aquilo. Ele dizia mesmo: eu estou sem suportar a maneira dele colocar. Esse mesmo fenômeno ocorre com pais humanos. Uma senhora, uma mãe pode ter um filho que ela ama muito, mas o prazer naquele filho é muito limitado, porque é um filho completamente rebelde, e grosseiro, e desobediente. Então eu quero voltar à pergunta. Deus pode dizer de você, crente, você é um filho amado, no sentido eletivo, sim, sempre. Mas, se pensar no aspecto do amor, que trata de comunhão, de prazer, a resposta poderá ser não. Pelo menos, como falei, numa fase da sua vida. Agora, sei lá, se essa fase vem há 10 anos, não sei. Eu quero ir com vocês a uma passagem muito interessante e esclarecedora quanto a este assunto, das nuances do amor de Deus, que é um assunto complicado. Tenho sido muito ajudado nisso
por D.A. Carson, Donald Carson, o que ele tem a dizer sobre isso, os escritos dele e do R.C. Sproul. Eles escreveram algumas coisas muito interessantes e que esclarecem bem. Eu sou devedor a eles, em grande parte dessas noções que me ajudaram bastante. Vamos a João capítulo 15, versículos 9 e 10. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ué, permanecei no meu amor? Não é incondicional? Não é absolutamente certo que o amor de Deus por nós é, em qualquer momento, positivo, afirmativo? Aí ele dá uma ordem comportamental, de comportamento, de atitude para os seus discípulos. Olhem lá, se comportem de uma maneira tal que o meu amor permaneça em vocês. Levanta aqui a hipótese óbvia de que esse amor pode não permanecer, se não se comportarem da maneira como ele quer, dando frutos de verdadeiros seguidores dele. Versículo 10 esclarece mais ainda. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Senhor, e se não guardarmos? Precisa ser um gênio para saber a resposta? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele coloca até a hipótese, obviamente que nunca se realizaria, mas a hipótese de ele próprio não ter permanecido constantemente no amor do Pai. Que hipótese seria essa? Se ele não tivesse sido 100% obediente ao Pai dele, e ele foi. Então ele pode dizer: eu permaneço no amor do meu Pai, e vocês cuidem para permanecerem no meu amor, porque assim não vão permanecer. É um amor quase sinônimo de comunhão, de prazer, de uma relação prazerosa. Querem ver? Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Alegria, o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Uma ligação direta entre um amor vindo de obediência, gerando alegria, tanto naquele que é obedecido, quanto naquele que obedece. Uma relação absolutamente gostosa entre o crente e Deus, o crente e Cristo, o crente e Deus Pai, o crente e Deus Espírito Santo, entre o crente e Deus. E aqui ele começa a fazer, ele faz uma analogia direta, sem rodeios, entre ele e o Pai dele. E ele agora fala como homem também, não só como filho eterno, como lá em João 17,5, a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo, mas agora ele fala do homem Jesus. Eu, desde que nasci lá da minha mãe Maria, nunca te desobedeci, como homem, como menino, como adolescente, como rapaz, como homem adulto, nunca eu te obedeci. Por isso eu nunca deixei de ter absolutamente, de ser motivo de prazer. Eu continuo sendo delícia diante de ti. Ele podia dizer ao pai dele, como dizia
na forma da sabedoria. Enquanto Deus lançava as estrelas no céu, ele era arquiteto do Pai. E agora ele repete a mesma coisa, a mesma ideia, ele continua sendo delícia para o Pai dele. E diz: e vocês tratem de ser delícias para mim, como eu sou para o meu Pai. Claro, uma vez sendo delícia para ele, seríamos delícia ao Pai também, obviamente. O amor, que é quase sinônimo de gozo, de prazer, de comunhão de Deus para conosco, é variável. Vou dizer de outra forma, é sujeito a variações. Há uma passagem difícil, discutida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu entendo que Paulo falava da possibilidade dele ser desqualificado como servo de Deus. Alguns achavam que ele podia perder a salvação. Esparminiano era um espetáculo, como argumento, né? 1 Coríntios 9, 27. Mas eu não creio nessa interpretação, nem creio na perda da salvação, absolutamente. E eu não vou entrar em detalhes quanto a essa passagem. E por mais que eu pense e medite nela, eu vejo aqui a ideia, eu vejo como outros veem, claro, inclusive estudiosos eruditos, que acham que fala de serviço, do ministério dele não ser aprovado por Deus. Não é a pessoa dele no sentido de ser reprovado como alma humana, ou voltar a ser condenado ao inferno. Não, isso seria contra praticamente tudo que ele próprio Paulo ensinou. Então, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Obviamente, se Deus viesse a desqualificar Paulo como servo, ou serviço de Paulo, ou ministério de Paulo, imagine o tamanho do desprazer de Deus ao fazer isto. Teria sido, estou falando aqui, teria sido. Certamente Paulo foi aprovado por Deus no seu serviço também. E por isso é que ele diz: eu fico todo tempo vigiando, esmurrando o meu próprio corpo, sempre muito alerta e tal. Mas mostrando que o próprio Paulo corria o risco de cair no desprazer de Deus. Paulo jamais diria: eu corro o risco de cair do amor de Deus que me elegeu e agora deixar de ser eleito e perder. Não. Esse aspecto do amor de Deus não se discute. Então, o ponto principal desta pregação é, além de dizer que me ama, naquele aspecto que eu já comentei, não dependente de nada em mim, mas porque Ele assim resolveu me escolher. Além deste aspecto, o Pai Celestial, o meu Pai Celestial, falando a um crente: se comprais em você, você é alvo do amor prazeroso de Deus. Paulo se esforçava muito, se esforçava em ser alvo deste amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz assim, você não chegou, eu posso ler rapidamente, 2 Coríntios 5 e 9, e por isso que também nos esforçamos, olha o verbo, nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradável. Paulo se esforçava para ser agradável ao Senhor. Aí você acorda de manhã, aí ora: Senhor, eu gostaria muito, vou tentar viver de uma maneira tal que quando eu for dormir hoje à noite eu possa dizer: oh, eu continuo sendo filho de Deus. Deus ainda manteve em mim aquele amor que me escolheu como crente. Eu vou tentar. Não. Essa oração, pela maneira como nós, aqueles que creem na perseverança dos santos e na salvação irreversível, não tem sentido nenhum. E coitado daquele que pensa
que pode perder a salvação ao longo do dia, porque vai só se angustiar à toa, porque está crendo numa inverdade, para não dizer numa heresia. Então não tem sentido nenhum pensar: Senhor, eu vou me esforçar hoje para no final do dia eu ainda continuar sendo teu filho. Porém, tem todo o sentido do mundo em você pensar, abrir os olhos: Senhor, eu vou me esforçar para te ser agradável. Paulo fazia isto. Eu vou me esforçar para permanecer no teu amor, naquele aspecto do teu amor para com um filho ou uma filha obediente. Eu não quero cair deste prazer, ou dessa condição de prazer, que eu tenho sido para ti uma fonte de prazer, porque tenho tentado ao máximo ser obediente. Tem todo o sentido. Então vejam como há um aspecto que não adianta pensar em trabalhar para isto, mas há um outro aspecto que tem sim de se esforçar. Eu já conversei com crentes, pastores, que tem uma ideia que uma vez que o crente está salvo, que está mesmo, que nunca vai cair do amor eletivo de Deus, que não vai mesmo, uma vez isto, qualquer pensamento em termos de esforço para a vida cristã, isso aí é uma espécie de um legalismo. Cuidado com isso. Você vai querer agradar a Deus, uma vez que Ele já se agradou ao máximo que podia em Cristo, por você, e sai com as teorias aí que eu não posso abraçar, porque eu vejo claramente Paulo falando que ele dava duro para ser agradável a Deus. Este é o ponto. O autor de Hebreus fala de uma maneira ainda mais severa quanto a isso, até assusta um pouco. Eu vou ler só, já cheguei lá. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Falei bastante de temor hoje pela manhã. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você trate de ser agradável a Deus. Ah, pastor, mas paciência, eu não sei responder não. O senhor perguntou aí se eu posso dizer, se o pai pode dizer de mim: tu é um filho amado, uma filha amada, em quem me comprazo. Essa parte do comprais, a parte da eleição eu posso afirmar mesmo, tudo bem, eu concordo, mas essa parte aí, se eu sou agradável a Deus, eu sei não, senhor, não sei não. Faça o seguinte, se você tem essa dúvida, e eu acho que nenhum de nós vai poder responder com absoluta exatidão essa pergunta, porque nosso próprio comportamento diante de Deus varia um pouco, ou muito, mas eu quero dar uma sugestão e encerrar. Sabe o que é? Qual foi as 3 últimas palavras que ele disse em Mateus 17, 5? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvir. Vejam como é que ele faz. Façam do jeito dele. Imitem-no. E vocês com certeza vão ser alvos do meu mais profundo prazer também. Então, esta é a forma melhor de você responder esta pergunta. Eu vou ficar sempre ligado nesses 2 pontos que já falamos do Senhor Jesus Cristo, para ouvi-lo, ou seja, aprender dele. Primeiro, dependente de Deus. Aqueles 2 pontos que eu já falei, que motivavam o fato de Jesus Cristo ser agradável a Deus. Dependente de Deus. Sua vida é tal que João 15, 5, que eu não vou ler porque escrevi aqui, não vou lá na Bíblia, mas que diz, e vocês todos conhecem, talvez não saibam de qual a referência, mas sem mim, é bom saber de cor, né? Eu não sei se vive de cor, mas saber de cor a gente sabe muita coisa. Sem mim nada podeis fazer. Sua vida é tal que
esta frase poderia ser o seu lema. O seu lema: não posso fazer nada sem Cristo. Não posso mesmo. Não estou só perguntando se você reconhece que você é fraco, dependente de Deus e tudo, não. Mas se, além de reconhecer, as suas atitudes, reconhecer de boca, se você reconhece de atitudes, suas decisões, sua busca a Deus no dia a dia, a sua força nas tentações que tem recebido de Deus, a energia que você coloca nessas lutas de tentação, a tranquilidade que você mostra, a serenidade no meio das tribulações, o controle no meio das preocupações, você tem vivido de uma maneira tal que sem Cristo realmente você não vai ter controle nas preocupações, você vai ficar intranquilo nas tribulações, você vai apanhar em todas as tentações. É assim que você está convencido? Espero que seja. Li a história de um pai que tinha 3 filhas, crianças, e elas dormiam numa grande cama, as 3 juntas. Aí um dia ele perguntou a uma delas, na hora de dormir: já orou agora de noite? Não precisa, pai, hoje é meu dia de dormir no meio, não preciso ter medo de nada. Então ela se sentia protegidíssima, porque ela estava entre as 2 irmãs, certamente mais velhas do que ela, não precisava nem orar. Para que orar? Eu estou super protegido, uma de um lado, outra do outro. Será que você se sente tão seguro no meio dos irmãos, no meio dos seus amigos, no meio do seu dinheiro, no meio da sua saúde, no meio das coisas que você possui, no meio do seu egoísmo, do seu orgulho próprio? Você se sente tão seguro que não sente necessidade de recorrer a Deus. E sabe que no dia a dia isso acontece muito frequentemente. As suas orações que falam da dependência a Cristo, elas variam muito em função do que você está se sentindo seguro ou não. Aquela criancinha já tinha resolvido o problema dela, não ia perder tempo orando, porque não precisava. E talvez você ore a Deus: Senhor, eu não sou nada sem Tu, eu preciso tanto de Ti. Será que é de uma maneira tal que ele diria: engraçado, eu notei aqui nos meus registros celestiais, você não fazia uma oração como essa há 1 ano e 3 meses, que você não me diz isto, ou pelo menos com esta força. Porque dizer é fácil, irmãos, dizer de cor é fácil demais, e ele conhece os corações. Há muito tempo, há 1 ano e 3 meses, eu não vejo o seu coração tão convicto da sua dependência a mim, como eu estou vendo hoje. Detalhe, você acha que eu me esqueci o que estava correndo há 1 ano e 3 meses atrás? Eu sei exatamente, você estava no fundo do poço, e hoje também. Coincidência, não é? Não se esqueça, o Senhor Jesus Cristo se sentia honestamente, completamente dependente de Deus. O homem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, totalmente dependente do Pai, dependente do Espírito Santo que o dirigia e o levava até ao longo do seu ministério. Ele tinha absoluta convicção da dependência dele, de Deus. Curiosamente, ele não tinha a menor vergonha ou menor timidez em dizer isso, que ele dizia: não, como é que fica? Eu, o mestre, eu que aceita adoração, ele aceitou em algumas vezes, eu que digo que vim do céu, vim do Pai, eu que digo, eu e o Pai somos um, eu vou dizer sou dependente, ele digo nada, vou perder seguidores, não vão entender bem isso, não, eu sei, no meu coração, Senhor Deus Pai, eu sei que eu sou dependente de Ti, mas eu não posso dizer, porque sabes como é a minha imagem pública, né? Como é que fica? Nada, coisa nenhuma disto, dizia abertamente, para nos ensinar a Ele ouvir.
Então nunca esqueça, mesmo que você esteja no auge do seu dinheiro, da sua saúde, passando em tudo que é concurso que faz, casando com a mulher que sempre sonhou, tudo azul, maravilhoso, cor de rosa para você. Senhor, eu sou miseravelmente dependente de Ti. Segundo ponto, obediente a Deus em tudo. Ele era, você é. Alguém disse que a obediência é a prova mais infalível de um amor sincero a Deus. Verdade. O assunto é muito vasto, já estou encerrando, mas eu quero dizer uma coisa: esteja sempre aberto para o seu nível de obediência. Jesus disse que o fardo dele é leve, eu sei, mas os mandamentos dele são exigentes. O fardo é leve, não é porque a vida cristã é fácil, moleza, tiro de letra a vida cristã e a minha obediência a Cristo, facílimo. Ele disse, não, ele não disse isso. Como é que o fardo dele é leve? Porque é absolutamente agradável, prazeroso fazer o que ele quer, carregar com o fardo que ele coloca em cima de nós. Que fardo é esse? Sejam dependentes de mim, quer dizer, reconheçam que sejam obedientes a mim e vejam o resultado nos seus corações de vocês serem obedientes. Veja o gozo que vocês vão ter no coração de vocês. É gostoso. Eu gosto sempre de interpretar aquela passagem assim: alguém aqui já se arrependeu de ter obedecido a Cristo? Não. Porque por mais difícil que seja obedecê-lo, mas os resultados são extremamente prazerosos e agradáveis. Puxa, como eu cheguei perto de não fazer aquilo, graças a Deus eu tive a felicidade, a bênção de fazer o que Cristo queria, de obedecê-lo ali. Olha o resultado. Todos os resultados de suas obediências a Deus serão benignos, todos, sem exceção. Então o meu fardo é leve, é agradável seguir a Cristo nesse sentido. Ele próprio pagou um preço altíssimo para poder dizer: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Que preço ele pagou? As acusações das quais ele foi alvo, as agressões, a morte na cruz. Então ele lutou, e aquela luta dele, como gotas de sangue caindo no solo. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, dizendo para os seus apóstolos: orai por mim, me vigiem, eu estou angustiado até a morte. Aquela era luta, era batalha pesada. Aí vem alguém e pensar: não basta eu ser filho de Deus, basta eu ser crente em Jesus Cristo, e esse negócio de lutar para agradar a Deus, isso aí não tem muito sentido não. Só tem, eu acho que tem muito crente medíocre na sua vida cristã, porque não entende a necessidade de uma luta extremamente sofrida, árdua, para ser agradável a Deus. Obedecer a Deus não é só não matar, não roubar, não adulterar. Há coisas mais sutis do que isso: ser humilde, ser paciente, fazer questão de ser puro de coração, Não, não leu as revistas imorais, não, é aqui dentro do coração. Então eu pergunto se você tem tido uma profunda noção de dependência de Deus e uma profunda decisão de ser obediente a Cristo. Espero que o prazer que o Senhor Jesus Cristo, nem imagino o tamanho do prazer que ele teve ao ouvir do Pai as duas vezes, no início do ministério dele e no final: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O tamanho do prazer que ele deve ter sentido, um homem tão sofrido como ele, que realmente era um homem que sabia o que era sofrer, conhecia dores, como diz Isaías. Eu não creio que Deus vai chegar para você hoje e dizer numa voz audível. Ele pode fazê-lo para muita gente, ou só para você no seu quarto, ele pode fazê-lo, mas não é a forma como ele tem habitualmente se manifestado. Mas com certeza a paz que ele coloca no seu coração, o testemunho que dão de você, o tipo de vida que você tem, você vê que está sendo útil a Deus, que você está sendo aprovado a Ele sabe transmitir isto no nosso coração. Espero que você
tenha sentido esse prazer na sua vida e fique, eu ia dizer uma palavra que é meio desagradável usar, viciado, mas tem um contexto tão negativo, deixe-me dizer, bastante acostumado mesmo a ouvir do Pai, ouvir, digo agora metaforicamente, ou você sentir no seu coração e vendo ao redor da sua vida os testemunhos que você tem dado, o privilégio de testemunhar que Ele tem lhe dado, e que você se acostume de tal forma que você não possa mais passar um dia sem essa noção clara: eu acho que estou sendo agradável a Deus. Infelizmente, nem perto do tanto que Jesus Cristo foi, porque Ele não teve pecado. Mas não seja por isso, eu vou me esforçar, eu vou lutar contra a minha carne, contra o diabo, contra o mundo, porque eu não consigo mais passar, estou tão acostumado que eu não posso mais passar um dia sem a sensação no meu coração de eu sou agradável a Deus. E você que não é crente em Jesus Cristo, torne-se amado dele, torne-se agradável a Ele através do Senhor Jesus Cristo, que é a única forma que nós temos de dar o primeiro passo para termos comunhão com Deus, termos garantida a nossa vida eterna, e daí para frente lutar, como eu comentei, pela qualidade da nossa vida cristã, e sempre como alvo, sermos muito agradáveis a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique-a nos nossos corações como Ele bem entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem tão agradável a Ti, aquele Teu Filho divino, tão agradável a Ti, antes da fundação do mundo, durante a fundação do mundo, durante o período dele curto aqui, de encarnado, agora ao Teu lado, eternamente, Deus e homem, glorificado, ao Teu lado direito aí, agradável, agradável, agradável. Por quê? Porque sempre Te foi obediente. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.